coordenador de obras do município de 15 de novembro e enfrentou recentemente uma batalha contra o Covid, onde ele perdeu mais de 20 quilos. Recebo hoje com muito carinho no sofá do VR, Alexandre Budzik. Boa tarde, Alexandre. Obrigado por ter aceito nosso convite e repartir com a gente a tua história. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que vão assistir este vídeo, né? E é com grande satisfação que eu venho aqui, né, para expor, né, algumas situações que eu passei da minha vida, né, alguma situação política também que a gente vai vamos conversar de tudo. Falar um pouquinho de tudo, né, Raquel? No decorrer. Então, assim, né, dizer que a minha família, né, está me apoiando, né, nessa entrevista, então, né, dizer que é uma grande satisfação também minha, né, de estar aqui no sofá, né, pelo convite. Até eu não posso deixar de falar que o Décio Júnior, né, me fez a primeiro momento o convite, né, e prontamente eu aceitei, né. Então, mas também vindo de você, Raquel. Um eterno parceiro do jornal. Certeza. Um abraço para o Décio, sempre certeza. Com pautas boas, sempre está nos auxiliando, sempre. Um grande parceiro. Alexandre, tu tem 44 anos, né? Exatamente. Casado e tem 2 filhos? Casado, 2 filhos. Casado com a Sueli Klein, né? Tem o filho Bruno, de 17 anos, e o filho Lucas, de 11. Quando tu descobriu o diagnóstico, como é que foi, Alexandre? Sobre o Covid, na verdade, assim, houve uma certa, como é que eu posso dizer assim, como os casos estavam aumentando, né, em toda a região, 15 de novembro, infelizmente, também aconteceu. E foi onde eu também fui diagnosticado, então, no dia 9 de março, onde começou, na verdade, os sintomas eu tive 3 dias antes já, né, sintomas bastante fortes. Inclusive eu tinha feito um teste na quinta-feira anterior e esse teste ele foi diagnosticado como indeferido, né? Não sabia se tinha ou não, né? Então, após esses dias, na segunda-feira, então dia 9, fiz o teste e aí diagnosticou, né, com o vírus, né, o Covid-19 muito alto no corpo, né? Então, a partir dali, então, houve várias situações, né, várias situações, o meu corpo apresentou muitas mudanças, né? Infelizmente passei muito mal, né? Eu ia te pedir que sintomas assim iniciais você teve, porque a gente sabe, né, Alexandre, que é de pessoa para pessoa. Sim. Né? Quais foram os teus sintomas e se mais alguém da família também teve? Como eu peguei, minha esposa pegou e meus 2 filhos pegaram também. E os 4, na verdade, tiveram um sintoma totalmente diferente, né? Então peguei, eu estava 2 dias antes, eu só estava cansado, né, só queria dormir, acabei ficando somente na cama. Todo o meu corpo, ele tinha horas que eu estava muito bem, mas tinha horas que o meu corpo, infelizmente, ele só queria dormir, né? A minha cabeça, eu só queria descansar. Dormia de manhã, dormia à tarde e dormia à noite, né? E até que eu fiz o teste, então, que foi na segunda-feira, eu passei assim muita ansiedade, né? Muita ansiedade, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E assusta, né? Isso, porque a gente vê tanta coisa. E no momento em que eu então fui diagnosticado, inclusive lá com as enfermeiras lá do posto de saúde, passei mal, né? Eu vinha bambear, fiquei, elas me acudiram, me ajudaram, tudo, né? Então, a partir dali, como eu sabia que eu estava, então, com positivo, né, cheguei em casa, disse para minha esposa, até ela veio me buscar no posto de saúde, que eu não conseguia nem caminhar mais, né? Acho que com a própria informação, né, do teste positivo, então a gente já sabia de muitas outras pessoas, né, que como já tinham passado, e outras pessoas também não tinham passado por nenhuma parte do que eu passei. Mas assim, então houve um segmento, né, onde eu passei muito mal na segunda, já no sábado, no domingo, na segunda, e na terça-feira, de madrugada para quarta, eu senti muita falta de ar, me doía muito a localização onde está o pulmão,
né? Isso que eu fui diagnosticado somente com 15% com o pulmão com algum problema, né? Só que com a ansiedade que eu também tinha, né, isso se agravou e eu acabei ficando sem ar, né? Eu tenho problema de asma também, tenho pressão alta, né, tomo comprimido para isso tudo, né? Então tudo isso ajudou para que eu baixasse o hospital de 15 de novembro, né? E então de terça para quarta, no amanhecer, eu fiquei ainda sem oxigênio, respirando, né? O médico me fez respirar por conta, porque eu ainda tinha que dar o retorno, né, o corpo, para mostrar para o médico. Aí a partir de quarta, no amanhecer, aí foi colocado então o oxigênio, fiquei um dia inteiro no oxigênio. Como eu disse antes, né, horas eu estava muito bem, né, claro, com todos os medicamentos, o kit, né, que a prefeitura também te repassa, eu tinha tomado praticamente todo ele já, 5 dias, né, que a gente toma, então, só que oscilava demais, então eu fiquei com esse oxigênio durante um dia inteiro, e depois disso, eles tiraram o oxigênio, comecei a fazer fisioterapia já no hospital, tenho que dizer isso, é muito boa a fisioterapia, né, porque faz o pulmão mesmo doendo, você tosse muito, essa falta de ar, essa dor do teu pulmão sair, pegando um copinho d'água, um canudinho, assoprando ali dentro, o que você pode, questão de 15 minutos você já vai perceber que o seu pulmão está bem melhor. Interessante tu falar isso, porque é uma coisa que a gente faz normalmente, né, Alexandre? Exato. É só para as pessoas até terem noção de quão forte é o vírus, né? Forte. Que a fisioterapia é pegar um copinho e assoprar, Isso. e é difícil. É difícil. Vou lhe dizer assim, o primeiro sopro não deu 2 segundos. Nossa. Né, de tão mal que eu estava. Mas já lá no fim, porque eu fiquei fazendo isso durante o dia, né? E a fisioterapeuta me disse, não, vai fazendo quando você pode. E eu ficava fazendo, porque eu queria curar. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria sair dali, eu precisaria ver os meus filhos, a minha esposa, meus amigos, eu queria trabalhar, né? Então eu comecei. Então, durante um dia inteiro que eu fiz, sei lá, talvez 10 vezes ou 15 vezes, não cuidei isso, eu já respirava normalmente. Né? Que beleza. Então de quarta-feira internado até sábado, né? Sábado pela manhã tive alta e inclusive fazendo então essa fisioterapia em casa também. Chegando lá, minha esposa então também, né, diagnosticada na sexta-feira também, só que diagnosticada no sentido só que ela estava com um semblante diferente do meu. Para mim faltou muito ar, né? Oscilava muito, a ansiedade era muito grande, mas já da minha esposa ela tinha mais problemas de passar mal, né? Vou fazer assim, de vomitar mesmo, né? Sim. Muita dor de cabeça e muita canseira. Esse foi o diagnóstico, diferente, né, para cada pessoa. Dela então assim, e ela tomou todo o kit também, todos os medicamentos, né, que o posto de saúde repassou, alguns a mais que o doutor lá do hospital também repassou, né? E aí então, falando também do Bruno, né, que é o meu menino mais velho, e do Lucas, o mais novo. O Bruno tem 16? 17. 17. Então é assim, para eles na verdade não deu nada, né? O Bruno tinha uns dias antes uma coriza no nariz, pouquinha coisa, mas assim foi num dia e daí depois desapareceu. E o Lucas então tinha um pouco de dor de garganta. Na verdade não era dor de garganta, ele dizia que coçava a garganta dele. Então o que eu não comia e a minha esposa não comia, nós não conseguia comer, né? Inclusive até eu tenho que deixar mais um relato. A água, eu tomava somente água mineral, gente. E a água tinha gosto de podre, não tinha gosto algum. Esse um monte de gente relata isso. Exato. Né? Eu tenho um vizinho que pegou, ele me disse, a água ficou com gosto podre. Isso. O que eu conseguia então beber, né, naqueles dias era alguma coisinha a mais de Gatorade, né, que era um energético, alguma coisa assim. E eu também vivi nesses 14 dias, nem todos os 14 dias, foram 12 dias que eu estava muito mal, né? Então com 25% de uma maçã por dia. Nossa, então, gente, eu não sei quem conhece o Alexandre de antes e depois, ele perdeu em torno de 20 quilos em apenas esse meio mês, dá para dizer, né, Alexandre? Exatamente.
Então, assim, foi até eu mesmo, né, quando eu voltei a comer, que foi no 12º dia, né, que aí abriu o apetite de novo, eu consegui tomar água com gosto, né, a comida toda ela voltou a ter gosto, né, tava gostosa, né, a comida. Então, daí quando eu comecei a me flagrar, né, meus braços, né, ainda não estão, né, Sim, firmes, né, porque uma pessoa sadia a gente vê, né, que ela está firme. Os meus não, né, os meus braços, as pernas, então sumiu toda a parte, toda a massa magra que chama, estrutural, né, que me mantinha, né, então isso em 14 dias, né. Deve dar uma fraqueza muito grande. Muito. Então o primeiro dia que eu fui trabalhar, que eu avisei o prefeito que eu iria voltar à Secretaria de Obras, eu fiquei 2 horas lá só. Eu não consegui mais, né? Então era muito fraco, né? Então voltei, daí fui em casa, descansei um pouco e logo após retornei de novo, fiquei mais 1 hora. Então foi assim, né? Após o Covid, agora assim, eu estou me fortalecendo, já consigo inclusive conversar muito bem. Poucos dias atrás fui na Câmara de Vereadores me apresentar, faltou bastante ar ainda, né? As palavras não saíam. Então estou melhorando, né? Minha esposa também, graças a Deus, está melhorando. Meus filhos estão todos bem. O que eu preciso dizer para a sociedade, para ti, Raquel, é assim, a minha e da minha família, a grande satisfação é que nós não repassamos esse vírus para ninguém. Nós ficamos em casa, nós não saíamos, nós tínhamos um sobrinho que fazia as nossas compras no mercado, ele deixava na grade, pendurado, nós íamos lá, ele passava álcool gel, nós também. Então, a grande satisfação mesmo, Raquel, hoje de eu estar bem, minha família estar bem, mas é que nós sabemos que nós não repassamos esse vírus para mais ninguém. Gente, que relato importante, né? Então, fique em casa, Alexandre. Exato. Na tua opinião, ainda é a melhor solução para conter o vírus? É a melhor solução. Infelizmente, a gente vê pessoas, né? A gente também, eu entendo que há pessoas que precisam fazer, né? Não tem aquele sobrinho que nem nós tínhamos do lado de casa, ou uma pessoa que ajude, mas evite o máximo, né? Evite sair de casa, evite aglomerações. Então isso continua, minha gente, né? Não façam aglomerações, não pensem que esse vírus é coisa assim, como eu disse para ti antes, Raquel, e que meus filhos não sentiram nada. Perdi amigos muito próximos, né, por causa desse vírus. E inclusive não no momento do vírus, que ele estava, né, com o vírus, mas após. Após é muito ruim. Inclusive o meu médico me repassou que eu teria que me preservar, me cuidar 3 meses ainda. Então é uma coisa assim, o Covid é uma coisa e pós-Covid é mais uma coisa. Então eu peço para a comunidade, para quem possa, né, fique em casa, por favor. A gente perdeu pessoas muito queridas, tanto em Ibirubá, né, Alexandre, como 15 de novembro, grandes perdas para a própria sociedade, para os amigos, para as famílias, gente. E daí, essa segunda-feira, a gente vem com aquela notícia de uma nova aglomeração em cidade vizinha, com jovens daqui, da nossa região. Na tua opinião, o que tu acha que acontece? Eles não, né, parece faltar empatia até mesmo assim, né? Vou relatar o meu posicionamento num sentido de eles achar que não tem nada. Eu também achava que eu não tinha nada. E no mesmo dia fui diagnosticado, né? Então são coisas assim, para esses jovens, eu digo assim, ó, vocês jovens, se cuidem. Eu acho assim também que toda a sociedade está saturada, né, por causa desse vírus. Todo mundo está querendo sair, mas tem como fazer isso, né? Faça isso sozinho, faça isso com um amigo ou com a pessoa mais próxima, né? Mas se cuidando, né? Mas não fazer festa, balada, não é o momento. Como você mesmo relatou, Raquel, nós perdemos pessoas de grande valor para a sociedade, né? Amigos nossos, nossa senhora, não dá para nem explicar, irmãos, ou mais que irmãos até. E aí fazer essa parte assim de se aglomerar
infelizmente, né, essas aglomerações estão sendo clandestinas também. Sim. Né? Então, pedir para as pessoas, né, que tomara que ninguém pegue esse vírus, né, nesses grupos aí que andaram se reunindo, mas vou ser bem sincero, se cuidem, gente. Ou como você disse antes, você e a sua esposa e seus filhos se preocuparam, né, Alexandre, em não passar o vírus. Isso. Né? Como tu mesmo disse para os teus filhos que são jovens, cheios de saúde, foi bem leve. Sim. Que eu acho que é o que acontece com a maioria dos jovens. Mas eles podem levar para outras pessoas. Exatamente. Né? Então, muito importante o que tu colocou, né? Que vocês tiveram todo esse cuidado, gente, para não transmitir, ficaram no isolamento. Exato. Eu sei que foi bastante complicado para nós pais, né, segurar os jovens. Sim. Nossa, eu queria ir, o meu filho mais novo, Lucas, ele queria ir nos seus amigos, de colegas de aula, né? Pai, eu queria ir lá, lá no meu amiguinho. Aí nós sentávamos e explicávamos, mesmo bastante mal, ruim, mas nós explicávamos que nós não podíamos repassar esse vírus. Então é uma situação assim. Se minha família não repassou, família da Raquel, né? Vamos dizer lá, não repassou, então já são várias pessoas que não obtiveram esse vírus e isso não vai passar para frente. Aí vai diminuir, posso dizer assim, aí vai diminuir os casos na cidade de 15 de novembro, na cidade vizinhas, no estado, né, no Brasil. Mas enquanto que isso não acontecer, lamento dizer, vai morrer muitos amigos, vai morrer muitas pessoas queridas. E antes a gente olhava, estava tão distante, né, Alexandre, né, pessoal? E agora não, agora está aqui, está na nossa família, está no amigo do lado, está muito próximo da gente. Claro, eu vou dizer que eu me assustei. Esse é o primeiro programa que eu faço dentro da bandeira preta, porque até foi uma pauta do DES que me sugeriu. Exato. E eu achei de suma importância e quis que você viesse aqui para a gente repartir isso com as pessoas, certeza. Né, Alexandre? Inclusive até eu tinha feito um vídeo, né, do meu Facebook, né, pedindo, né, para as pessoas, né, relatando algumas situações. Eu acho que é interessante isso, a gente está mantendo as distâncias, né, e já usamos álcool gel, estamos usando máscaras, então a gente está prevenindo, né, eu com anticorpos, tomara a Deus que não volte a pegar, porque é uma incógnita muito grande esse vírus, né. Todos estamos aprendendo sobre ele ainda, né. E para não, né, como eu disse, eu hoje estou com anticorpos, né, estou, já não repasso para mais ninguém, né, mas eu também não quero pegar, né, esse vírus novamente, porque não quero mais passar pelo que eu passei. Eu imagino. A gente falou do isolamento ali para os teus filhos, mas como foi o isolamento para você, Alexandre? E qual foi a primeira coisa que tu fez quando finalmente pôde sair? Olha, foi durante aqueles 14 dias, né, que a gente fica, então, na verdade o meu deu 16 dias que eu fiquei em casa, então, sobre o Covid, né? E aí eu até tenho que relatar isso para você, para a comunidade também, que eu já estava, então, mais 2 dias por casa, por causa do meu joelho, eu tenho um problema no joelho muito sério. Então, assim, do momento que eu recebi o diagnóstico que eu tinha o Covid, eu passei muito mal. Mas também no momento que eu tive o diagnóstico que eu estava com anticorpos, né, fiz os testes todos eles, né, que eu estava liberado para sair de casa, eu, assim, foi meu Deus, graças a Deus. Uma sensação de alívio, né? A sensação, assim, ótima. Mas, ao mesmo tempo, essa sensação se passou diretamente para minha esposa, né? Eu liberado e ela não, né? Então, mas também, já passei informações para meus familiares, prefeito de 15 de novembro que também estava angustiado, né, nós temos um grupo de WhatsApp, né, muitas informações ele repassava para esse grupo lá da administração municipal, né, então dias eu estava bem, dias não estava bem, então ele mesmo fez essa parte de passar para o pessoal, então eu tenho que dizer, foi um alívio, mas ao mesmo tempo uma preocupação pelos familiares e aos poucos também eu fui me soltando e dizendo, né, amanhã eu vou trabalhar, né, eu mesmo quis fazer isso, né, e também preciso relatar muito que Deus, né, nos ajuda muito, Deus no nosso coração ajuda muito,
Mas, volto a dizer, temos que nos cuidar. Que lição se dá para dizer que se tira, né, de uma situação assim, Alexandre? Olha, Raquel, vou ter que dizer assim, uma sensação, como eu estava falando, de alívio, mas ao mesmo tempo um jeito de ver a vida um pouco diferente. Eu, antes do Covid, eu corria, trabalhava, fazia, não tinha hora para voltar. A minha família, dizer assim, eu sempre dizia, é primeiro plano, mas se eles não me chamavam, eu, né, deixava eles um pouco de lado. Eu queria atender a sociedade, a comunidade. Quem me pedia, eu estava ali próximo. Então agora eu vou ser até bem sincero, eu talvez inverti um pouco, né? Eu vejo a minha família, né? Eu peço, até agora eu comecei a pedir para eles se está tudo bem antes de sair de casa. Na sociedade eu faço uma parte, mas eu também me coloquei assim de pés no chão, né? Para dizer assim, a partir do momento que liberar ou que tiver mais tranquilo para nós não estarmos pegando ou repassando esse vírus, eu vou começar a viver a vida. É o que eu coloquei na minha cabeça. Eu vou precisar sim trabalhar, eu vou precisar sim me divertir, eu vou precisar sim, né, dar atenção mais à minha família, né? Então tudo isso mudou dentro do meu coração, né? A minha mentalidade eu acredito que todo mundo que passe por uma situação assim volte com esse pensamento, com certeza, né? Com certeza. Valorizar mais a vida e as pessoas que estão ao nosso lado. Exatamente. Claro, sem esquecer tudo o resto que a gente sabe que tu faz um excelente trabalho também. A gente precisa trabalhar, a gente precisa demonstrar para a sociedade o que você quer, ainda mais, né, meu caso, político, né? Eu não me considero político, mas né, estou dentro da política e faço política, né? Mas do meu modo, né? Então eu vejo assim que talvez foi uma lição, né, na minha vida, né, de passar isso para poder eu me colocar de pé de novo, dizer, não, a partir de agora eu vou fazer um pouco diferente do que eu vinha fazendo. Agradeço tu ter compartilhado a história do Covid com a gente, mas vamos agora também falar um pouquinho do profissional, do vereador, né, do coordenador de obras do município. Tu sempre disse que tu assumiria a secretaria se pudesse melhorar o funcionamento e a organização da mesma. Você assumiu há cerca de 40 dias a pasta de coordenador de obra, né? Já foi realizado algumas mudanças nesses 40 dias? Várias mudanças, Raquel, dentro da... Hoje até vou puxar o funcionalismo público em primeiro lugar, né? O funcionalismo público, de todos os setores, ele perante a sociedade muitas vezes ele é visto de uma maneira, né, que ele não atinge o objetivo de trabalho que a sociedade pede, né? Então, só que dentro do departamento de obras, lá onde eu estou coordenando agora, eu comecei aos poucos a fazer com que a sociedade veja o que esses funcionários ou esse funcionalismo faz. Hoje a gente vê muito a parte da saúde, né? Enfermeiras vacinando, médicos, né? O departamento todo ele está na mídia, né? E o departamento de obras de 15 de novembro, então ele sempre aparecia, né? Mas assim, fazia uma parte das estradas, o que é de trabalho que é da prefeitura, né? Que é de praxe. Então hoje eu comecei assim, cada funcionário, né, eu fiz um pedido para eles, eu destino o trabalho deles e eles vão lá, eles mesmos tiram a foto do trabalho deles. Eles me repassam com autorização, né? Eles me repassam e eu começo a divulgar. É importante isso, né? Eu até estou divulgando no momento ainda no meu Facebook, né? Mas agora conversando com a Marcela, a gente vai fazer uma pasta, né, dentro da prefeitura municipal, então a gente vai estar trabalhando em cima disso. Então, não para dizer assim, porque foi o Alexandre que fez ou porque foi a Raquel que fez, não. Nós vamos estar mostrando desde do operário até o motorista, né, ou até o operador que está lá. Então, eu acho importante isso para a sociedade ver. Para a sociedade ver e para o próprio funcionário lá, né, ele ser valorizado por ele mesmo.
Sim. Né? Ah, mas eu fiz tal trabalho, né? Mas aí 2 dias depois se esqueceu daquele trabalho. Então, mas mudanças assim, também eu estou trabalhando um pouco por regiões, né? Posso dizer assim, hoje, no momento, nós estamos focados mais em Sede Aurora, mas eu tenho outros grupos trabalhando hoje na Santa Clara do Engaí. Nós temos um pessoal trabalhando dentro da cidade, nós temos um pessoal trabalhando na entrada da cidade, já começando a fazer a mudança ali também. Então eu consigo fazer um giro de dentro do município com todos os maquinários indo trabalhando em todas as partes, né? Atendendo os agricultores, né? Atendendo uma parte dentro da cidade. Nós temos hoje os condomínios muito fortes, a gente está atendendo também uma parte nos condomínios, né? Então essas são as mudanças que a gente hoje está fazendo, né? Com o aval do prefeito Guto e do vice-prefeito Marcos. Ainda dentro disso, está dentro do plano do governo, né, Guto e Marcos, melhoria da pavimentação asfáltica na cidade e a continuidade no interior. Tem alguma discussão? A gente sabe que tem demandas, mais importante e menos. Sim. Vocês já estão discutindo quais serão as novas ruas asfaltadas, Alexandre? Não, talvez o prefeito tenha já, né, esses nomes ou a logística, né, do município, porque nós temos hoje uma saída, para quem conhece, para Fortaleza dos Valos asfaltada e a outra não. Então, dentro da cidade, então teríamos, meu ponto de vista, então teríamos uma rua que teria que asfaltar, mas aí é o meu ponto de vista, né, o prefeito talvez tenha outro. Nós também estamos, como falei antes, nós estamos trabalhando em tudo que é lado, já fizemos uma melhoria na perimetral norte, né, que eu acredito que futuramente vai ser asfaltado. Né, eu sei que o prefeito municipal está trabalhando muito forte com o Comaja, né, acredito que logo ali na frente vai ter uma parceria, né, com essa empresa que vem posso dizer, com todos os maquinários que é para serem instalados provavelmente em Fortaleza dos Valos, né, para fazermos parcerias para baixarmos o custo também, né, e para fazermos asfalto dentro da cidade e também para o interior. O interior, inclusive, posso dizer assim que o prefeito em Palanque, né, prometeu 1 quilômetro de asfalto, né, com recursos próprios. Né, então, acredito eu que também vai ter alguma demanda para o 7 de setembro, né, onde continua o próprio calçamento. Temos também a localidade da Picada Café, que também a gente já está fazendo um projeto futuro, né, vendo talvez de tirar os caminhões mais pesados por uma outra rota, né, não a perimetral norte, tirando um pouquinho mais afastado da própria cidade, né? Mas então a gente está conversando, né? E isso lá na frente vai acontecer. Talvez não nos administradores atuais, né? Agora, mas talvez logo. Mas tem projeto, né? Estamos projetando um município e uma cidade, né? Para muitos anos, né? Já que a gente estava falando de Sede Aurora, tem muitos moradores de lá, né? Eu sou uma delas. O asfalto ficou, nossa, melhorou um monte, muito top. Bom. Falta um trechinho. Exato. Esse trechinho tá na pasta? Nesse trecho, como o prefeito falou também, né? Como ele quer fazer então 1 quilômetro da Sede Aurora para a cidade, né? A pauta, sim, Sede Aurora, acreditamos nós, assim que será em primeiro lugar, né, pela parte turística, né, posso dizer pela parte turística, que logo ali na frente nós vamos tomar a Deus, né, que possamos ver as águas termais funcionando ainda. Grande projeto. Né, isso, então, como é um ponto turístico, Volta Gaúcha também já, né, tem pontos turísticos ali, então acredito eu que durante esses mais 3 anos e 7 meses, 8 meses, nós vamos estar trabalhando para emendar o asfalto de Sede Aurora até nesse asfalto que tem hoje na entrada da Volta Gaúcha. Eu vi no último final de semana, no retrasado, que estavam lidando na instalação da iluminação do campo também. Exatamente. Inclusive hoje estamos trabalhando novamente. Deu problema nos postes lá que eles
com o vento que deu há poucos dias, eles deu uma mexidinha. Deram uma mexida. Então hoje a gente está trabalhando mais um atrativo, né? Sim. Para as pessoas futuramente. Fiquei meio rançosa por terem tirado as árvores. Lindas. Mas essas são árvores assim. Mas... eu sou assim, eu não posso nem dizer muito, né? Mas a questão do meio ambiente, né? De árvores. Como aquelas lá, eu sei que ela rebrota. Sim, eu vi que ela vai voltar a ser. Claro que vai demorar um pouco, é como se fosse plantar uma nova. Sim. Então, de fazer uma poda, fazer um corte em árvores que voltem a brotar, né? Sim. Mas assim, eu também tenho a ciência de não fazer cortes em árvores que não rebrotam, né? Sim. Então, faça a substituição. Né? Isso eu também defendo, né? Mas tem situações como ali os postes, conversei com eles, os postes ficaram pro lado de fora, né? Então não tinha outra opção, infelizmente, né? Mas a gente agradou uma parte e desagradou outra, né? Mas lindas. A gente também está trabalhando, né? Eu sei que o Otto Schwingel, né, está trabalhando em cima disso para logo depois voltar, né, talvez até fazer replantes de algumas coisas, porque sempre é bom uma sombra, né? Nossa, e eram lindas. E ali era muito lindo, com certeza. Lugar, até era o Scarce ali, né? Que plantou, ele comentou que foi o pai dele que plantou e eles viram crescer aquelas árvores, do Edgardo, né? Do Elton, né? Todos. Era um cartão postal, mas a iluminação vai ficar bonita e elas estão crescendo. Crescendo, com certeza. Outra solicitação é a ligação de 15 de novembro a Selba, via esquina 7 de setembro. Esse trecho, então, vai ser asfaltado também? Nós temos, a primeiro momento, nós ainda estamos num trecho lá de aproximadamente 1,4 quilômetros. Falta calçamento ainda, né? Então, eu sei que o prefeito Guto andou vendo algumas situações, se era viável de fazer o asfalto do jeito que está, claro, fazendo todos os trabalhos, né? Ou de fazer um calçamento, né, para emendar quem vem de Selba, né, de Bela Vista Selba, até 1,2 km mais ou menos, que tem calçamento, e daí fica esse 1,4 km aproximadamente sem o calçamento para então fazer o calçamento, né? Conseguir alguns recursos de fora e ao mesmo tempo nós resolvermos com a situação de calçamento, né? Mas a gente já está conversando, a gente precisa de apoio financeiro, né, a nível provavelmente federal, para conseguirmos fazer mais uma parte de asfalto. Como estão em geral as estradas do interior? Porque assim, a gente recebe, principalmente no inverno, né, meses de junho, julho, bastante reclamações dos leiteiros, principalmente dos leiteiros e dos agricultores que precisam e transportam, né, e que não... como é que está em geral? Qual é o pior trecho? Graças a Deus eu conheço o município de 15 de novembro 100%. Até digo 105 porque eu acho que tem um pouquinho a mais do que conheço muito bem, né, todo o interior, todas as entradas, né, do interior, as entradas das lavouras também, né, mas assim, nós temos alguns, não são trechos muito grandes que nós temos que colocar agora cascalho, né. Inclusive o prefeito municipal já autorizou, nós estamos numa pedreira soltando cascalho e bastante cascalho, né? Agora a gente até parou um pouco inclusive não consegui fazer a manutenção de todas as estradas do município pelo Covid, por ter parado um pouco, né, por causa do meu joelho, mas a gente está sabedor já de todos os pontos onde precisa cascalho. A gente está fazendo um trabalho assim de formiguinha, mas marcando a cada ponto, né? Dentro da safra agora, preciso também relatar que a gente tentou fazer o máximo possível de estradas, mas também fazia ela conforme a umidade, conforme a disponibilidade do maquinário, que hoje nós, no município de 15 de novembro, eu digo assim que são 90% das estradas de 15 de novembro tem cascalho. 90%. Então, muitos lugares onde a patrola, né, passa a lâmina,
ela fica pedra solta. E eu sempre preciso ter a parceria do rolo junto. Sim. Hoje nós temos um rolo compactador muito eficiente, né? Então a gente está fazendo. Então, por que eu não fiz algumas estradas? Porque deu problema muito sério no rolo. Estamos fazendo tudo der certo. Amanhã de meio-dia ele estará trabalhando. Olha que boa notícia. Então a gente já estou, né, projetando para que logo após ele voltar a trabalhar, a gente vai estar trabalhando já na região da linha Jacuí. Já tem tudo projetado, inclusive um pedido do prefeito, né, de pôr cascalho já começar, porque a safra lá em 15 de novembro ela diminuiu, passou o foco maior. Então a gente vai estar nas estradas já fazendo, né, de várias ações assim que eu tenho. Santa Clara eu tenho bastante ações, inclusive hoje à tarde estamos trabalhando fortemente lá, temos a agroindústria, né, de queijo, e nós tivemos um problema. Na verdade, os agricultores me pediram para passar a lâmina da patrola, patrolamos, e agora deu muita poeira. Como o tempo não choveu e a tendência é de não chover nos próximos dias, então hoje o prefeito me autorizou a pôr britão, né, a brita mais grossa, né, para evitar com que tenha. Claro, os moradores da beira da estrada também estavam sofrendo muito, então a gente está trabalhando em cima, sempre focando para atender, né. O que eu digo assim, como vem as ligações para vocês aqui do Visão, eu quero que venham para mim, eu quero ser cobrado, eu quero que você que precisa, que necessite de algum trabalho do departamento de obras, eu posso dizer assim, eu estou à disposição. O meu telefone está ligado agora, que eu estou bem de novo, Raquel. Eu preciso dizer para vocês, não importa a hora, não importa o lugar. Sexta-feira Santa, Raquel, só para fazer um contraponto, 9 horas da noite, um produtor saiu da sua lavoura, teve que passar onde tinha uma umidade, ele atolou o caminhão. 9 horas da noite nos ligaram, prontamente nós estávamos lá com uma reta escavadeira, né, para ajudar esse agricultor. Então é assim meu sistema de trabalho. Os funcionários das obras, tem que dizer assim, todos eles estão ao meu lado, né? Uma mão aperta a outra, uma mão ajuda a outra, uma mão lava a outra. E então, tem que ser assim, tem todos que ser assim. os, e assim, né, eu sou com os agricultores, com o pessoal da cidade, né? Momento que também eu tenho que ressaltar isso, que de vez em quando eu digo não. Digo não quando eu não posso, né? Aí entra meio ambiente, falar isso. Entra meio ambiente no lugar, entra várias situações, né, que o poder público então às vezes não pode fazer, né, mas aí eu tenho ciência também de saber dizer como não posso fazer. 15 de novembro é um dos únicos municípios da região que não cobra pela prestação de serviço no interior. Isso eu sei, gente, já há muito tempo. Muitos anos. Abertura de entrada, colocação de cascalhos, retirada de terra, colocação de terra, é uma das poucas prefeituras que auxiliam sim o agricultor e seus moradores, valorizam as pessoas dessa forma e não cobram esse serviço, né? No final do ano passado surgiu algum comentário que teria uma pequena taxa daqui para frente. Exato. Como é que fica isso, Alexandre? Sobre essa taxa, hoje nós temos, falar da agricultura primeiro, né? Agricultura, o agricultor, lá nós estamos com o projeto, tem um projeto já há muitos anos, inclusive foi colocado quando o prefeito Clair, né, era prefeito do programa Agroforte. Então ele contempla a todos os segmentos da agricultura, né, tanto pecuária como suinicultura. Hoje nós ainda não temos, mas a avicultura eu sei que a Copeagri tem algumas galinhas poedeiras, mas todo esse projeto então ele foi projetado para auxiliar em toda a parte do agricultor, né, lá nas vaquinhas de leite, né, pôr o cascalho sem cobrança, vai a máquina, vai rolo, né, então muitos anos isso se fez. E o prefeito Gustavo agora deu dinâmica para que acontecesse e melhorasse ainda mais esse programa na agricultura, porque a gente também entende que o agricultor, né, a todo momento está gerando impostos, né, está fazendo, então a gente dá essa contrapartida.
Pode dizer assim, muitas vezes, né, tem que ser correto, muitas vezes esses impostos, né, a gente faz mais trabalhos do que os impostos, mas a gente não estou aqui a reclamar, estou aqui só a colocar essa situação. Não, a gente então, sabe que eu acho que a Obras e a Saúde são as secretarias que mais têm demandas, né, sempre, Alexandre. Exatamente. Então, dentro desses valores, como você disse, né, de começar a ser cobrados, hoje nós temos os condomínios, como eu já falei antes, nós temos a cidade, né? Então tem algumas coisas que a gente consegue ajudar, né? Que contempla esse programa, contempla, mas outras não. Vou dizer assim, cascalho, né? Dentro da cidade é pouco que se usa, mas a gente leva sem problema nenhum, né? Quando precisa. Já a terra, a prefeitura não tem a terra, né? Então, dentro da cidade ou nos condomínios, quando precisa, a gente cobra uma taxinha. Vou ser bem sério, é uma taxinha irrisória que não vai nem beliscar o bolso. A gente sabe. Então a terraplanagem para a agricultura, né? Para os galpões, isso a gente faz de graça. Já para os condomínios e para as cidades, se vier a fazer, a gente tem uma taxinha. Agora nós temos um programa também de açudes que vai acontecer logo ali na frente. A gente até está aguardando a máquina nova que foi comprada, uma escavadeira hidráulica, né? Então no momento que ela chegar vai ter. Então esse programa que nós temos hoje, ele não contempla o transporte da máquina. Sim. Mas vou te dizer, Raquel, não chega a R$200 o transporte de uma máquina. E o trabalho, se você olhar no particular, 1 hora de máquina custa mais do que isso. Bastante, muito. Então tudo isso a gente está fazendo, não até por cobrar, mas para ter um meio legal de apresentar, né, a toda a parte que cuida ou que fiscaliza, né, uma administração pública. Não, muito importante esse trabalho de vocês e como ajuda e como facilita, né, a vida do agricultor e dos 15 novembrenses em gerais. Eu digo sempre, posso, né, fazer o nosso morador lá, o nosso agricultor, né, as pessoas que estão lá, elas são muito exigentes. Eu digo isso porque eu saio para outros municípios e vejo que algumas coisas não acontecem como lá em 15 de novembro. Às vezes a gente passa, dizer assim, há 3 meses, 4 meses no mesmo local, em outros lugares, não aconteceu ainda. E lá nós estamos hoje, até preciso dizer também, trabalhando com o protocolo, né, dentro do departamento de obras. O protocolo, quem fizer o protocolo vai ser primeiramente atendido. E depois a gente vê, porque tem alguns casos que não passa pelo protocolo, né? Então, mas eu não fui atendido. Não, mas o senhor não tem o protocolo porque eu pego a assinatura, número de CPF e o telefone da pessoa. Se eu não consigo fazer, eu próprio ligo para a pessoa dizendo, não posso fazer por esse motivo. Então a gente faz essa parte, né? 15 novembrenses, eles são diferentes, mas também são tratados diferentes. Sim, não, é um lugar bom, como é que se diz mesmo? Bom de se viver, bom né? De se viver, E assim é meio em tudo, a gente vê que o Guto não mede esforços, a administração de vocês ali para auxiliar os moradores. Outro ponto que foi trabalhado logo na virada do ano foi a Perimetral Norte, né? Nos fale da importância dessa obra e o que foi feito até agora. A Perimetral Norte foi também uma demanda já vindo da outra administração do Gustavo e do Paulo, né, de nós refazermos, né? A ideia, a primeiro momento, era de conseguir alguma verba federal, né, mas não tivemos êxito, né? Às vezes a gente não consegue, e para fazer toda ela nós não tínhamos o dinheiro. Então foi pensado assim, nós tínhamos muito problema de caminhões vindo de Fortaleza dos Valos com cargas, né, transporte de soja, que muitas empresas elas não passam em estrada de chão, né, então elas vinham por dentro de 15 de novembro e muitas vezes, como a Perimetral tinha calçamento, então essas empresas mandavam os caminhões por onde era mais perto e saía lá. Nós tínhamos muito problema de uma rampa muito forte, né, logo na saída da curva do Spiring, que para quem conhece lá, né, na VRS 824, ela era muito íngreme, então muitas e muitas vezes durante a madrugada nós tínhamos que em cima do calçamento puxar os caminhões, né, ou tinha uma umidade ou muito peso, alguma coisa, mas nós dávamos o auxílio
né, para tirar esses caminhões de lá, só que ao mesmo tempo a gente andou prejudicando o calçamento. O que você pensou? Então nós cortamos pela metade aquela subida muito íngreme, e o prefeito municipal também teve a ideia, né, uma ótima ideia, de usar o concreto usinado, né, para preencher alguns pontos, né, onde houve desnível do calçamento. Então hoje, posso dizer assim, pelo trabalho da Perimetral Norte foi tirado mais de 300 cargas de terra, né, removidas todas, né, entregues em algumas propriedades, fechado uma parte de uma pedreira, então tudo isso foi destinado, né, e o melhoramento, então, ali foi feita uma compactação com pedras ferro, com brita. Hoje ela está já pronta para receber asfalto. Mas a gente então também tem que ter a caminhada, os pés firmes, né? A gente hoje não tem o recurso para fazer, mas estamos pensando nisso, né? Então houve uma reforma, né, vamos dizer assim, geral nessa perimetral, que onde os caminhões um tempo atrás vinham, cruzavam por dentro da cidade, estragavam muito o asfalto, que a gente diz, dentro da cidade. Hoje eles já transitam por dentro da Perimetral Norte, então... E facilita, encurta bastante o trajeto, né? Então a gente vê, tem vários veículos que passam, sim, o comércio, mas são pessoas que vêm, talvez em Ibirubá, ou vão a outros lugares, né? Então é uma estrada, assim, de grande valor, né? Tanto para 15 de novembro como para o pessoal de fora, né, facilita. Já posso dizer assim, no meu pensamento, eu tenho uma visão assim, já falo nas águas termais novamente, sim, né, que ali é o futuro, né, de nós podermos transitar até o Poço das Águas, onde vai ser o condomínio, né, vai ser toda a parte do por parque, ali, né? Também. Então ali a gente tem, eu, né, particularmente tenho uma visão, né, já que vai ter uma rua, uma estrada de porte para nós recebermos a todos os, diga assim, os ônibus, né? E ainda pensando nisso, vai crescer muito por ali, com né, certeza, Alexandre? Nessa tua linha de pensamento realmente me chamou a atenção para isso. Vai crescer muito ali aquela região. Daquela região da perimetral até o poço ali dá 1.500 metros. Então é um lugar muito tranquilo, né? E a gente também tira esses caminhões pesados de dentro da cidade. Né? Muito bem. Para encerrarmos, no período pré-eleitoral, Alexandre, você foi cotado, teu nome foi muito cotado como um possível candidato a vice-prefeito, né? Como que foi a construção da majoritária? E em um futuro próximo, né? O seu nome pode vir numa majoritária? Olha, Raquel, a primeiro momento, assim, eu tenho que dizer, né, dentro do partido do MDB, onde hoje, como eu sou vereador, né, só estou licenciado para ser secretário, eu digo secretário, mas é coordenador de obras, né, eu estou à disposição, né, do partido a qualquer momento, como eu já estava, né, nessa última, né, onde, então, em conversas, em trabalhos, e onde houve muita conversação, inclusive nosso eterno Paulo Prante, né, nos ajudou, nos auxiliou muito, né. Teve um certo momento que eu tive que escolher, né, nós tínhamos então meu nome do Marcos, nome do Sigmar, né, tinha mais pessoas, então inclusive que não estavam dentro da parte política, mas vamos dizer assim, dentro de uma empresa, que não vou dizer quem, né, então estavam cogitados, né. Então dessas conversas aqui e ali, e daí com uma conversa com a minha família em casa também, eu tive que tomar uma decisão, né, porque estava encurtando o prazo de eu dizer o que eu queria, o que o partido iria me oferecer, né. Então eu tomei a decisão, antes mesmo de alguém chegar em mim e dizer, não, ó, tu vai concorrer a vereador, ou, né, tu vai ter que aguardar. Então eu cheguei juntamente então com o Paulo Prante, né, que era o nosso cabeça, né, eu cheguei para ele e disse, isso até posso dizer hoje, posso chamar o Marcos do meu lado, né, porque eu saí lá do Paulo Prante e fui direto na casa do Marcos, né, porque estava dando como é que eu vou dizer assim, uma ansiedade, né, tanto em mim como no Marcos, e no próprio partido, que a gente percebia que nós éramos os mais cogitados naquele momento, né, de sermos então o vice.
e daí eu abri mão, né, de ser o vice, mas então eu estaria concorrendo a vereador. Então foi esse o momento que então falei com o Paulo Prandi, falei com o Marcos, e posteriormente a gente anunciou isso dentro do partido. Porque eu vejo assim, tem situações que você precisa dar um passo à frente, mas também tem situações que você pode se resguardar. Talvez numa próxima futuro eu esteja lá, né, sendo candidato, mas também vai ter um momento que eu, né, posso dizer assim, vou estar bem ciente, né, de o que eu vou poder oferecer. Eu não posso dizer assim, eu sou candidato a prefeito, mas se todo partido não vai querer. E a gente também passa por toda uma construção e por uma votação interna também, né? Então, eu acho assim, eu estou à disposição, eu tenho certeza, estou à disposição do partido. Se o partido quiser que eu seja candidato para para dois, para outra, né, para qualquer cargo, eu estou à disposição. Mas também se o partido achar que eu não precisa, que vai ter, porque nós tivemos muitos candidatos, inclusive, não sei se alguém já comentou isso na mídia, né, nós tínhamos mais 5 candidatos a vereador nessa última legislatura, então a gente teve essa conversa, eu participei de várias conversas, então, onde um abriu mão, outro abriu mão, então teve várias situações. Sim. Então a gente tem que fazer a parte, né, ver o momento, né, naquele momento se é viável ou não, né. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho como secretário de obras, não importa a sigla, né, isso eu falei com o Guto, falei com o Marcos, eles me deram autonomia, o meu trabalho vai ser esse. Né, se eu me projetar, né, para ser talvez vice, talvez prefeito, isso vai ocorrer ao natural pelo meu trabalho, né, não focando somente na projeção, mas pelo trabalho. Para nós encerrar essa entrevista aqui no Sofá do VR, uma mensagem sobre o Covid agora, né? Para o pessoal. Assim, pessoal, você que vai ver esse vídeo, né, que vai ver essa entrevista, peço, pelo amor de Deus, só eu sei, eu e a minha família sabemos o que nós passamos por causa do vírus, do coronavírus. Preciso dizer para cada um de vocês que estão escutando, cuidem-se, se protejam, não façam aglomerações. Esse vírus, infelizmente, mata. Se não a você próprio, pode matar alguém da sua família, algum amigo muito próximo. Peço mais uma vez, encarecidamente, se protejam e se cuidem. Meu muito obrigado. Pessoal, obrigada a todos, cuide-se.